Bom, boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro, ao nosso primeiro encontro da jornada um do clima escolar. Como eu havia conversado com alguns de vocês antes de iniciar a gravação, este é meu primeiro ano como formadora. Eu trabalho na escola, sou professora, atuo em sala de aula, sou professora de história. Este ano eu estou com o ensino fundamental, sétimos anos, e com o ensino médio, os IFAs, os projetos integradores. E estou com o desafio agora de trabalhar com vocês no Formadores em Ação. Eu também faço formadores, pessoal, amanhã é meu dia de fazer a minha formação. E estou aqui, gente, para auxiliá-los. A gente está aqui para conversar, para trocar ideias, para trocar experiências. Nós estamos num momento, da nossa carreira, da nossa formação, em que nós precisamos, né, fazer essa formação continuada em serviço. Então, eu quero, gente, fazer desse momento que vocês estarão comigo um momento leve, um momento produtivo, um momento acolhedor, tá? Estamos todos em não estamos todos em sala de aula, mas estamos todos trabalhando em relação à educação, cada um em um espaço. Eu tive no passado experiência com estágio probatório. Mesmo sendo uma formação continuada em serviço, pessoal, ela é um pouco diferente para formadores em ação, tá? Então, assim, é um prazer imenso estar aqui com vocês, visto que o clima escolar, ele é um pouco diferente, porque você trabalha com diretores, com pessoas que estão nos núcleos, com professores que estão readaptados. Então, as nossas salas são bem diversificadas. Eu acredito que é justamente essa diversidade que faz nos crescer, né? A opinião, a visão de cada um que está em diferentes pontos, em diferentes espaços aí da educação, tá? Da nossa educação estadual. Então, gente, abrindo aqui a nossa reunião, este momento da jornada um, nosso roteiro um, nós iremos fazer um acolhimento. Então, especificamente, trabalhar com conteúdo do clima escolar será nos próximos roteiros, tá? Esse roteiro a gente vai se apresentar, a gente vai conversar, vocês vão verificar algumas mudanças que ocorreram neste ano no GE, e aí a gente segue depois para a questão do cronograma, as datas e as atividades avaliativas. Tudo bem? Sintam-se à vontade para falar, levantem a mão, né? Ou então já peçam a palavra, tá? A gente vai conversar bastante neste encontro. Então, gente, meu nome é Karina, né? Vocês já sabem porque tem ali no Classroom, na nossa sala de aula. Eu trabalho em Foz do Iguaçu. Então, eu tenho hoje três turmas. E eu acho legal, vou contar um segredo para vocês. Eu tenho turmas de alunos de sétimo ano, do qual eu acabei de vir. Eu estava trabalhando com eles no Kahoot agora, gente, na última aula, vocês imaginem. Tenho turma de ensino médio, as onças, e tem os professores. E às vezes, quando eu falo para os alunos, nossa, gente, eu sou professora de professor aqui do estado, eles, nossa, professora, que legal! Como que é ser professor de professor? Então, assim, os pequenininhos veem assim que, nossa, que máximo que é. Então, gente, sejam muito bem-vindos, tá? Bom, nós vamos reiterar alguns combinados, gente, que é do universo da educação, né? Eu sempre vou, pessoal, trazer exemplos da minha sala de aula, tá? Eu gosto muito, enfim, sou muito assim extrovertida de falar, então eu sempre vou trazer exemplos, tá bom? Se vocês acharem que tá muito, vocês falam, ó, Karina, né? Dá uma maneirada. Não porque eu acho, gente, que eu tenho a melhor prática, não, não é por isso. É que eu acho que as coisas, quando você vê o concreto, a realidade, principalmente do contexto que a gente vive, eu acho que faz muito sentido para nós. Da mesma forma, eu os convido também a colocar aí as experiências, compartilhar os exemplos de vocês, que eu sei que vocês têm muitos também, tá bom? Então, nós vamos fazer aqui uma retomada, tá?
que vocês mantenham a câmera aberta, porque a presença, né, ela é confirmada, gente, também pela câmera aberta. Inclusive, sai um relatório depois no final da Meet, onde o cursista terá sua presença confirmada após a verificação de 75% do tempo no encontro com a câmera aberta. Então, para a gente evitar futuros aborrecimentos, né, futuros constrangimentos, até porque, né, pessoal, a gente está aqui, depois eu vou fazer uma apresentação, nós temos vários colegas concursados, o GE, ele faz parte aí do avanço da nossa carreira, né? E os colegas PSS também ajudam aí na classificação das aulas. Então, a gente não quer que esse encontro, que essa formação prejudique vocês de maneira alguma. E a gente sugere também, pessoal, que o acesso às reuniões seja feito preferencialmente pelo computador. Por quê? Vocês sabem, né? Às vezes a gente abre até o site do núcleo, o dia a dia, não é mais portal dia a dia, mudou, mas a gente sabe que quando a gente acessa pelo computador, muda a gente não consegue, algumas ferramentas, alguns comandos, fica mais difícil para a gente fazer. Então, para que vocês tenham aí uma boa formação, uma formação adequada, uma formação que faça sentido e que vocês aproveitem, nós sugerimos, tá? Uma sugestão, que o acesso às reuniões seja feito preferencialmente pelo computador. Bom, quais são, quais são os objetivos do nosso encontro de hoje, pessoal? Integrar e acolher os participantes, apresentar aspectos importantes da organização do grupo de estudos, principalmente algumas mudanças, e planejar os próximos passos para a jornada, tá? Então, ao final, aí eu quero trabalhar com vocês a questão das avaliações, as atividades avaliativas, houve uma mudança, mas assim, nada que nós não damos conta, tá? Que a gente não consiga realizar, e tenho certeza que vocês vão fazer aí com bastante maestria. Nossa agenda: acolhimento e integração 20 minutos, conhecendo o manual do cursista, né? O grupo de estudos, nós vamos focar no manual do cursista. O check-in, 10 minutos. Calendário da jornada e cronograma, 5 minutos. Classroom, atividades avaliativas, frequência, certificação, né? Isso tudo a gente deixa ali para o final com 25 minutos. Alguma dúvida, pessoal? Tudo tranquilinho? Então, nós vamos agora, pessoal, para o nosso acolhimento, tá? Eu gostaria de conhecer cada um de vocês. Então, diferentemente de outras dinâmicas de boas-vindas, eu vou pedir algo diferente para vocês. Vocês vão colocar no chat o seu nome, o seu município. Outra coisa que eu vou pedir que não está aqui no slide. A sua função, o que você faz hoje na SEED? Está em sala de aula? Está no núcleo? Está na direção? E uma palavra que represente o seu eu digital. Ao final do nosso slide, do nosso encontro, vocês vão entender, vocês vão perceber, pessoal, o porquê a gente está perguntando sobre o seu eu digital, tá bom? Então, fiquem à vontade aí no chat, ou no chat, a gente nunca sabe como fala, né? Eu, pelo menos, nunca sei. Vocês vão colocar, então, no chat o seu nome, seu município, a função que você atua e uma palavra que represente seu eu digital. Qualquer dúvida, estou aqui. Ciente da sua mensagem, viu, Ana Lúcia? Andréia, Curitiba, professora. Faltou só sua palavrinha do seu eu digital, viu? Viu, Andréia? Marcos, técnico do NRE de Assis Chateaubriand, aprendiz. Muito bem.
Joana Dark, que nome lindo, gente, ainda mais para professora de história. Joana Dark Mariano de Souza, só falta então a sua função e o seu eu digital. Nélio Curitiba, professor de Geografia Dinossauro. Crislaine. Ah, Kislaine, deve ser, né? Kislaine, é isso? Sou de Jussara. Deixa eu abrir aqui, gente, porque tá bem Karina, pequenininho. meu nome é Xlane. Ah, tá. Som de X. É, Xlaine. Que som de X, diferente, tá? Xlaine. Que É legal. diferente. Todo mundo acha que é Cris. Ótimo, mas é isso mesmo que você já avisa, porque é chato, né? A gente tem o nome da gente pronunciado de forma errada. Xlaine, muita gente confunde. É de Jussara, trabalho no NRE de Cianorte, na ouvidoria, e o seu eu digital seria meia boca. Cláudia, Campo Largo, professora aprendiz. Maria José, Curitiba, professora impaciente. Paulo César Rondina, Apucarana, professor inovar. Deise, Curitiba, professor aprendizado. Tatiane, diretor formador. Técnica, diretor formador. Meu eu digital curiosa, de Paranaguá. Ana, Ponta Grossa. Tutoria pedagógica, aprendiz. Daiane, História, município, Mandirituba, técnica pedagógica também. Noeli, Campo Mourão, professora. Legal, pessoal. Deixa eu ver se alguém. Eu passei aqui sem falar. Acredito que falei de todos. Bom, agora, gente, vou deixar bem à vontade, tá? Eu gostaria que vocês comentassem comigo, quem quiser. Santa, tem mais um, Joana d'Arc, Santa Maria do Oeste, atua no NR de Pitanga como técnica pedagógica, equipe multiprofissional, legal. Educação deve ser direitos humanos, né? Equipe de direitos humanos. Cristiane Grossi, Paranaguá, professora mediadora. Pessoal, eu gostaria agora que vocês abrissem aí o microfone e falassem para nós por que você escolheu essa palavra para definir o seu eu digital. Não vale nota, tá? Então fiquem tranquilos, podem falar aí sem medo de errar. Não precisem ter medo de errar. Anderson, professor Curitiba. Professora, eu Pois coloquei não. meia boca, porque meu eu digital é isso mesmo. Serve para alguma coisa, mas falta muito ainda. Eu gostaria de ser bem mais eficiente com relação a essa era que a gente vive, que esse mundo que a gente vive, que é o puro computador, né? Então, eu ainda não me considero um expert, não. Eu estou bem, bem devagar. Deve ser a idade. Entendo, viu, Gislaine? Mas assim, ó, eu sinto a mesma angústia, porque a gente não consegue acompanhar. Quando a gente aprende uma coisa, aparece cinco outras coisas novas. E eu acho que, enfim, é um grande desafio da nossa era agora é lidar com esse monte de transformação, né, nessa velocidade imensa. Mas entendo você e faz muito sentido o que você fala. Mais alguém, pessoal? Vamos lá, gente, para compartilhem. Vai lá, Tatiane. Boa noite, pessoal. Então, eu coloquei curiosa porque eu gosto, né? Então, eu sempre estou procurando. E o que eu não sei, geralmente eu vou para tutorial, como fazer, como utilizar, porque eu acho que essas ferramentas que estão hoje, a gente tem que trabalhar elas ao nosso favor, né? Para otimizar o nosso tempo, para melhorar aquilo que a gente precisa entregar também. Então, por conta disso, assim, eu gosto muito dessa área digital, gosto muito dessas questões de IA, né, que vem agora, e acho que isso vem para facilitar
né? Quando a gente sabe utilizar a nosso favor, ela vem para otimizar o nosso tempo e o nosso trabalho também. Legal, Tatiane. Bem, bom ouvir, sabia? Porque assim, são poucas as pessoas que têm essa visão mais positiva, né? Que consegue assim lidar com todas essas transformações. Então a gente conta com você, viu? Com a sua ajuda aí, com a sua colaboração, trocando ideias com a gente sobre aí como que lidar aí com essas questões tecnológicas. Pessoal, eu acho que eu não falei dois nomes aqui, tá? Que apareceu aqui no chat para mim. A Noeli Campo Mourão, professora aprendiz, o Anderson Curitiba, professor de Geografia e Sociologia, aprendendo. Mais dois colegas, gente, para a gente encerrar o acolhimento? Essa turma é grande, tá todo mundo aqui presente. Ó, começou até a tocar uma musiquinha de fundo ali. Tem mais aqui. Ivanilde de Londrina, sala de aula curiosa. Rodrigo Curitiba, técnico do Fundepar. Quem gostaria, gente, de compartilhar o porquê escolheu essa palavra como seu eu digital? Prof, eu posso. É, Ah, então. eu coloquei aprendiz ali, porque acho que parece um clichê, mas literalmente a gente está aprendendo sempre. Ano passado eu consegui me inscrever na turma dos formadores. Como que era o nome lá da turma? Que, enfim, que era dessa parte digital ali, das IAs, né? E aí eu precisei fazer um trabalho essa semana e eu usei o chat GPT lá e saiu algumas coisas bem legais, assim, sabe? Então a gente está aprendendo o tempo todo. E foi uma colega minha de trabalho, ela falou, por que que você não usa o chat GPT? Eu falei, é verdade, né? Embora tenha aprendido, né? Mas às vezes a gente acaba usando pouco, né? E eu fui lá, ela só me auxiliou um pouquinho no prompt e eu coloquei, e aí saíram umas imagens bem bacanas, assim, que eu pude utilizar no meu dia a dia. Então, por isso o aprendiz, porque está bem recente essa passagem. Tá fechado, Legal, prof. obrigada. Apareceu aqui. Obrigada, viu, Marcos, pela sua contribuição. Na verdade, gente, acho que tudo que vocês falaram, de uma certa forma, se complementa, né? Tem uns colegas que têm um pouco mais de ansiedade, outros já estão sabendo lidar melhor. E é isso, pessoal. Vocês que têm aí um contato mais tranquilo com as tecnologias, a gente conta com vocês, né? E é esse olhar também que a gente precisa desenvolver. Não tem como voltar atrás, né, gente? Não tem como voltar atrás. E a gente precisa é, utilizar as ferramentas tecnológicas da melhor maneira possível. E para finalizar o acolhimento, pessoal, eu não sei se vocês compartilham comigo dessa ideia. Eu não nasci na era digital. Eu nasci no final da década de 70, então eu sou, acho que, a geração X, né, que dizem. Porém, eu lido com estudantes que nasceram na era digital, que são nativos digitais. E eu vejo que eles não sabem usufruir a internet e nem o computador, as redes sociais. Então, assim, eles sabem jogar, eles sabem postar, eles são consumidores de redes sociais. Mas eu não vejo que o nosso estudante sabe buscar um bom site para pesquisa, sabe utilizar a internet de uma forma muito proveitosa e que contribua para o seu desenvolvimento. Eu vejo que nós, mesmo que não nascemos nessa era digital, e com toda essa adaptação que a gente tem, o que que ocorre? A gente acaba se adaptando mais, ainda acaba tendo um uso mais significativo. E eu vejo que os nossos estudantes, eles estão perdidos um pouco e utilizando de forma errada. Por exemplo, professor Marcos, você está em sala, Marcos? Desculpa porque eu não lembro aqui. Foram bastante alunos. Não, eu não estou, eu trabalho aqui no núcleo mesmo, como Ah, técnico. sim. Você colocou, Marcos, todo o trabalho que a gente faz de pesquisa
Tem aluno, Marcos, esses tempos que me trouxe até aquela, na hora dele imprimir, sei lá o que que ele fez, que eu não entendi, sinceramente, porque ele trouxe até aquele comando do chat GPT, sabe? Como posso te ajudar? Uma coisa assim. Então, eles estão tudo indo já no chat GPT. Antes eu no Google, né? Dava o Google, copiava o que vinha no resumo. Agora eles estão usando o chat GPT discriminadamente. Mas, gente, Sabe obrigada. Não sei se Prof, você e só para pode falar. complementar aqui, e uma coisa, e aí eu vivi isso agora como aluno, posso dizer como aluno, porque na produção do material que eu fiz é fantástico, fantástico. Então, assim, é só o nosso cuidado que nós, enquanto professores, temos que ter em relação ao uso dessa ferramenta, né? E até enquanto, eu não estou na sala de aula no momento, mas até enquanto professores que vão orientar os seus alunos, né? Tentar de alguma forma fazer essa orientação, porque saem coisas ótimas de lá. Então, esse é só o grande ponto, a gente saber utilizar e como orientar os nossos alunos para isso, né? Saber conviver com essa tecnologia, né? Sim, concordo plenamente. Tatiane, Karina, né, essa questão, né, de que os alunos estão, né, utilizando, nós, professores, precisamos também, de repente, mudar o tipo de avaliação com relação a isso, né, porque se a gente colocar essa consciência no aluno de que o chat GPT, por exemplo, né, ele vai te entregar aquilo que você quer, mas você tem que saber o que você quer dele. Então, essa construção do prompt, mesmo que seja para uma atividade, para algo, quem tem que dar o comando é o aluno. Então, de repente, o professor avaliar o prompt que o aluno colocou. Por que você colocou isso? Né? Por que você usou assim? Da onde, então, esses argumentos, né, que ele vai construir o prompt é uma maneira do professor questionar o aluno e avaliar também. E não, de repente, aquele texto que o chat GPT encontrou, porque o chat só vai dar para ele aquilo que ele pedir. Então, se ele for ler aquele texto e ver que ficou faltando alguma coisa e tal, e aí o professor também, né, pode dizer assim, então vamos melhorar esse prompt aqui? Que tal a gente colocar isso, trazer mais não sei o quê, vamos, né, para ver o que ele vai entregar. E ali o aluno também está construindo esse conhecimento. Né? Então, assim, eu tenho buscado sempre essa visão, né, mais positiva da IA, porque não tem mais como a gente fugir disso. Né? Tanto é que nós temos aí uhum, agora a IA dentro da sala de aula como parte do componente curricular também. Né? uhum, Então, sim, assim, mas de que forma agora eu, professor, vou trabalhar com o meu aluno para que isso venha ser favorável para o aprendizado dele, né? E não ser só isso, uma ferramenta que ele vai estar utilizando de qualquer forma. Mas então eu vou melhorar esse exatamente. prompt, eu vou melhorar esses comandos que ele vai trazer ali, e aí o professor vai trabalhar com isso também. Concordo com a sua fala, Tatiane, com a sua, Marcos. E assim, o meu relato, pessoal, é um diagnóstico do que a gente faz do uso deles, entende? Sabe quando você faz uma, por exemplo, a gente tem o nivelamento agora. Então, isso é um levantamento que a gente observa neles de conhecimento prévio, como eles estão lidando com essas tecnologias. E eu acho que é aí que a gente precisa intervir mesmo enquanto professor. Não, não utilizando, pessoal, a gente precisa saber utilizar, né? Então, mas eu acho assim, gente, que quando o professor ele consegue perceber realmente, eu acho muito válido quando o professor consegue ver que ele trouxe alguma coisa da internet, que ele trouxe de lá, aí o professor faz igual ele fazia com a prova, com a resposta, ou com uma fala dele na sala, um caderno, ele está me dando isso, opa, peraí, isso está ajudando no desenvolvimento dele ou não, né? Então, esse conhecimento todo prévio que a gente tem dessa geração, eles é bom, por um lado, porque nos trazem dados que a gente possa trabalhar. E não que a gente não vá trabalhar, né, pessoal, assim, como até eu não sei quem foi que falou, se foi a Xlaine que trabalha na ouvidoria, e a ouvidoria ela é online também.
Nós, em sala de aula, né, a tecnologia, ela está muito intensa. E a gente não pode não usá-la, né? Mas eu achei muito bem pertinente as colocações de vocês. E assim, pessoal, desde quando era o livro, desde quando era apenas o giz, o que faz a diferença é a atuação do professor em sala de aula, né? Não sei se vocês concordam. Nós podemos ter as melhores tecnologias numa sala de aula, nós podemos ter o menor número de alunos, mas se a gente não tem uma atuação coerente, uma atuação é, capaz, capacitada, de fazer o aluno se desenvolver, de levar o aluno a pensar, a gente não consegue. E pensando nisso também, pessoal, no que a Tatiane falou, no que o Marcos falou, no que eu compartilhei, a Gislaine falou, teve uma colega no chat que falou também, é por isso que nós temos essas formações. Essas formações, vocês podem observar que elas se intensificaram, essas formações online, muito depois da pandemia, porque o Brasil, outros países já usavam as tecnologias, né? A gente acabou ficando um pouco para trás e daí na pandemia não teve para onde correr. Então, essas formações são para nos ajudar a ter condições de poder trabalhar com o nosso estudante, né? De poder trabalhá-los, levá-los a usar realmente a ferramenta de uma maneira efetiva, né? As plataformas digitais também de uma forma efetiva. Muito bem, pessoal, muito obrigada e, né, fiquem sempre à vontade para compartilhar e os outros também, tá? Então, gente, esse foi o nosso acolhimento, tá? Vocês colocaram aí como que vocês se observam. E o importante, pessoal, que nós estamos em sala de aula, estamos na parte técnica orientando os professores, os diretores, ou até mediando alguns processos, como a ouvidoria, que está ali na ponta, né, em outra ponta. O importante é que todos vocês colocaram palavras que refletem a sua vivência. Então, isso faz com que? Faz com que o seu trabalho, isso acaba o quê? Consequentemente, refletindo também na postura de vocês. Eu acho muito bonito quando dizem assim: ah, Karina, eu não sei, legal. É isso mesmo, a gente não, e eu também não sei tudo, estou aprendendo e juntos nós vamos aprender e a gente vai melhorar, porque é uma coisa, pessoal, sinto em dizer-lhes, né? E a gente sabe, a tecnologia não vai mais voltar. Perdão, a gente não vai sair desse ambiente tecnológico, ele pode ficar cada vez mais intenso. Agora, a gente deixá-lo de usar, não tem como mais. Não sei se vocês estão acompanhando as guerras, agora a guerra do Irã, vocês viram o tanto que é drone para cá, é drone para lá, é terrível, né? Mas vocês viram, gente, que a maioria dos ataques são feitos pelo quê? Por drones. Bom, então exemplificando aí a fala da Tatiane, a fala do Marcos, né? As colocações de vocês no chat, a nossa comunidade se fortalece quando o seu saber se torna contribuição para o colega. Isso aí. Aqui no grupo de estudos, transformamos nossas experiências em conhecimento vivo. É essa aprendizagem entre pares que sustenta cada encontro e cada sala de aula. Muito bem, muito legal essa contribuição da Tatiane, do Marcos, né? Eu geralmente às vezes peço coisas para eles fazerem na internet não, nas ferramentas, às vezes Canva, às vezes utilizando o Kahoot. E eu fiz um curso, Tatiane, o ano passado. O Marcos falou que fez um curso, se inscreveu para fazer um curso em relação às tecnologias, ferramentas. Marcos, um dos trabalhos que eu fiz era justamente esse, a gente aprimorar os comandos que a gente dava para o Gemini. A gente acabou usando nesse dia o Gemini ou Gemini, né? Porque até agora não sei se fala Gemini ou Gemini, enfim. Então, eu falo para os alunos Gemini porque eu acho mais bonito. Então, assim, a gente ia melhorando os prompts, isso mesmo, os comandos que a gente busca da IA, tá? Então, muito legal a contribuição de vocês.
Bom, pessoal, então, para dando continuidade aqui ao nosso encontro, eu vou compartilhar um vídeo sobre os formadores, tá? Como uma forma de retomada aí do nosso programa. O Grupo de Estudos Formadores em Ação tem como missão fortalecer a qualidade da educação no Paraná. Nosso compromisso é promover a melhoria da aprendizagem, estimulando o protagonismo dos estudantes por meio da formação continuada em serviço. Valorizamos os saberes docentes, a troca de experiências e a aprendizagem entre pares, reconhecendo que a colaboração entre profissionais enriquece as práticas, amplia repertórios e potencializa resultados. O Grupo de Estudos é um espaço de estudo, reflexão e cooperação, no qual cada educador contribui, aprende e se desenvolve, construindo conhecimentos de forma coletiva e intencional, sempre com foco na prática e no impacto real na sala de aula. Formadores em ação, aprendendo juntos, fortalecendo até a profissão e transformando a educação. Pessoal, alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o vídeo? Então, vamos passar. Bom, agora, gente, dando continuidade ao nosso acolhimento, né, que faz parte do nosso roteiro, nós vamos. E olha que interessante, né? A gente estava falando sobre inteligência virtual. Nós vamos conhecer, nós vamos dar uma explorada no manual do cursista e também trazer uma inovação, uma transformação que o GE trouxe para nós, que é um assistente virtual, né? A inteligência artificial. Então, meus queridos, vocês podem aqui apontar a câmera para começar a explorar esse ambiente de que tem agora o assistente virtual, tá? Que foi criado aí para o GE. Eu estou clicando aqui, tá? E vou abrir para vocês. É o Gemini, né? Nós vamos utilizar aqui, ó. Então, aqui nós temos um link, tá? Vocês podem acessar. Eu tenho acesso aqui o link. Vocês querem o link, pessoal? Ou vocês podem. Eu acho que eu vou colocar o link para vocês que vocês estão no computador, que é bem melhor. Ó, vou colocar aqui o link para vocês. Então, aqui é uma novidade agora, tá? A gente tem um tira dúvidas, um assistente virtual. Então, vamos lá. Alguém está preocupado aí com a questão das presenças, né? Então, você pode digitar aqui a sua dúvida, aquilo que a Tatiana falou, né? Da questão do comando, a questão do prompt, o Marcos também. E eu vou pedir para esses dois colegas, um dos dois, nos ajudarem a dar um prompt aqui em relação ao nosso manual. Tatiana e Marcos, que pergunta, que prompt eu posso fazer aqui para o Manual dos Formadores em Ação, para a gente poder ter uma resposta bem assertiva aqui do nosso manual? Tá, mas o que eu quero saber? Não entendi a... Isso. Ó, aqui é o nosso manual, tá? Acessar o manual completo do cursista. E aqui é um assistente virtual sobre o manual. Então, vamos supor, Tatiane, que você precisa saber se você tem como repor aulas quando você falta, tá? Ou então, vamos fazer o seguinte: você pode colocar assim, qual a porcentagem de presença você tem que ter para ter a certificação? Você precisa ter. Ah, então seriam algumas dúvidas com relação a formadores que, porventura, Isso, a gente encontrar estão no no manual. manual. Entendi. Isso. Então, Ah, bom, é o cachorro, peraí. O cachorro. Por exemplo, eu sei que teve algumas, não li o manual ainda, né? Mas sei que teve aí algumas mudanças com relação à reposição, que não terá Isso. mais reposição, né? Por exemplo, assim, para você assistir em outra turma. Então, Isso. dá para colocar aí se é mantida a reposição no caso de faltas no formadores. Desculpa, já, mas é que é o cachorro, não tenho como controlar. Não, e a TV estava no modo. Liguei, gente,
cheguei da escola, ela entrou no modo espera, começou a tocar uma música. É mantida a reposição, é isso? Dá para fazer a pergunta, né? Se é mantida a reposição no caso de faltas no encontro de formadores. Vamos ver se ele vai trazer a resposta, né? Senão daí a gente arruma o prompt de novo, deixa mais claro. Ó, a IA está a pensar: olá, no programa Formadores em Ação não há reposição em caso de falta nos encontros. As justificativas de ausência servem apenas para informação e não abonam a falta. O programa permite um máximo de 25% de faltas, o que corresponde a 10 horas da carga horária total. Muito bem. Prompt simples, né? A gente fez, não é também nada assim que é legal, porque a gente também vai observando que, gente, a gente vai criando, vai tentando. E se não é a resposta correta que a gente tem, a gente muda a forma de perguntar, tá? E aqui, meus queridos, ó, eu vou colocar o link do manual para vocês terem acesso, tá? E é importante, pessoal, nem a gente sempre fala, né? É uma formação, principalmente vocês que fazem ela fora do horário do trabalho. Todo mundo quer o quê? Quer ter êxito ao final dessa formação. Então, é importante a gente ler com atenção, tá? Hoje eu vou passar rapidamente aqui. É importante a gente ler a informação. Ivanilde, você, por gentileza, você pode desligar seu som? Isso, obrigada. Então, pessoal, a gente vai dar aqui uma passada, tá? No manual, para a gente ter em mente aí as principais mudanças e para a gente ter uma formação tranquila, né? E que ocorra tudo bem para todo mundo, tá? Eu vou passar hoje aqui de forma mais sucinta, mas depois eu coloquei já no Google Sala de Aula de vocês. Fiquem à vontade para dar uma lida. Tem ali o assistente virtual também, que vocês podem já focar na parte do manual que vocês querem, tá? Então, aqui tem a questão do grupo, né? O porquê do grupo, as premissas do grupo, o público, que são os servidores do Estado do Paraná, que tem relação com a educação pública, com a Secretaria de Estado de Educação, que hoje nós temos os estatutários, os colegas através de contrato e também agora os colegas CLT das escolas parceiras. Aqui são os temas, né? São 45 temas, e o público-alvo que pode se inscrever. Então, é uma formação bem direcionada, bem pensada. Tanto é que, por exemplo, eu sou de história, eu não posso me inscrever num componente, de repente, de arte, né? Ou então, docência na educação profissional, até posso, mas se eu não estou, naquele momento, trabalhando em um curso técnico, por que não fazer um outro tema que possa trazer respostas para os meus desafios em sala de aula, que são muitos, inclusive, né? Então, a gente se atém aí ao que que é favorável, na verdade, nós termos, né? A gente poder estudar, poder fazer a formação. Bom, aí seguindo aqui, né? Rodando, subindo o manual, nós temos as atividades avaliativas, tá? Este ano, cursistas, vocês continuarão com a implementação, porém ela passa a ser chamada Caderno de Implementação, e vocês terão o RAF, que é uma avaliação que será realizada em 7 encontros, tá? Nós depois vamos trabalhar um pouquinho sobre este RAF. Então, esses professores de sala de aula, para os professores que estão em sala de aula, esta avaliação, que é composta de uma implementação, essa atividade avaliativa, uma delas, ela tem que ocorrer com estudantes da rede pública estadual, em uma sala de aula. Para os cursistas que atuam no NRE, na CED ou em unidades vinculadas, a implementação
poderá ser realizada com professores da rede estadual, numa escola ou no próprio contexto de atuação, envolvendo um grupo de no mínimo 3 profissionais. A ação deverá ocorrer por meio de oficina formativa, com duração mínima de 50 e máxima de 100 minutos, podendo ser realizada de forma presencial online. Uma ressalva, tá? Que a implementação poderá ocorrer em no trabalho de horário desses profissionais. Por quê? Porque os técnicos, né, que atuam nos núcleos, na SED ou em unidades vinculadas, diferente dos professores, não podem fazer o curso, fazer os encontros no horário de trabalho, tá? Então tem essa diferença. Aí, Gislaine chorando. Enfim, aí seguindo aqui, pessoal, a certificação, tá? Ela será concluída quando vocês obtiverem, se vocês obtiverem, tenho certeza que vocês farão isso, 75% de presença e média mínima de 70 pontos nas 2 atividades avaliativas, tá? Gente, a Tatiane trouxe uma questão bem legal, já foi certeira na questão do manual do cursista, que foi a grande mudança para esse ano. Seguinte, então, o que eu já iria falar, a gente colocou ali no assistente virtual, então, só reiterando, tá? Vamos supor, Karina, amanhã é meu formador, porque eu tenho IFA. Eu posso faltar 25% dos encontros, tá? Do curso como um todo. Independente, claro, o atestado ele justifica a sua falta. Professora, a cursista não esteve presente porque estava em consulta, estava de atestado, porém não abona. Tá? Então, assim, pessoal, e não é mais possível você fazer a reposição. Eu me lembro que, você dá aula qual dia, né? Daí você tinha que procurar um dia para o formador para você fazer a reposição. Então, isso não é mais necessário, tá? O certificado será já incluído automaticamente, né? Eles, como sempre, na nossa linha funcional, porque a gente sabe que essa formação em serviço, ela também está atrelada à progressão das nossas carreiras, né? Então, são 2 objetivos, né, gente? Melhorar a nossa prática em sala de aula, melhorar a nossa prática para que a minha atuação como professora, como diretora, Karina, mas eu estou no núcleo, ótimo, porque o pessoal do núcleo é a nossa ponte entre a escola e a sede. Vocês aqui que estão no núcleo, eu tenho certeza que vocês recebem muitas ligações, muitas mensagens pedindo orientação de quem está na escola. Então, pessoal, quando todos nós procuramos fazer uma boa formação, a gente acaba impactando o nosso trabalho. Isso acaba se refletindo nos nossos estudantes. Deixa eu ver que tem uma mensaginha aqui. Quem está de licença médica? Bom, você também você tem o caso que você está de licença médica, você tem as faltas justificadas. Andréia, depois vamos falar. Eu vou criar um link, gente. Vou colocar no mural para a gente criar um link de WhatsApp, que eu acho que é mais prático para a gente conversar. Quem não quiser entrar, fica à vontade, tá? A gente daí vai se conversando, vai se comunicando pelo Classroom, pelo e-mail, tá? Não é obrigado. Mas eu vou disponibilizar um link. Eu só peço um pouquinho a paciência de vocês, que essa semana a gente ainda está se adaptando, né? Vai ter remanejamento, enfim. Mas eu vou criar. E aí, Andréia, vamos falar em particular do seu caso, tá? Quanto tempo é a sua licença? Então, é algo bem particular. Aí nós vamos falar no privado, aí eu te dou a melhor orientação possível, tá bom? E se eu não souber, eu falo com a minha tutora. Então é isso, gente. Se alguma dúvida, pessoal, sobre o manual, então, qualquer coisa, tá? Me perguntem. O manual está no Classroom e deem uma olhada e fiquem à vontade aí para tirar qualquer dúvida. Dando sequência, gente, ao nosso encontro de hoje, nós chegamos naquele momento que a gente precisa ouvir a opinião de vocês, tá?
Então, agora eu vou copiar o link aqui e vou enviar para vocês do check-in. Vocês vão responder. Nós teremos aí uns 10 minutinhos para respondermos o check-in. Porém, pessoal, eu acredito que vocês vão responder em menos tempo. Então, vou fazer um combinado. Assim que vocês forem respondendo, vocês vão me dando um joinha aqui na chamada, pode ser? Colei o link para vocês. Então, fiquem à vontade, eu estou aqui para qualquer dúvida.
Bom, um número considerável aí de cursistas me deram retorno já, então nós daremos seguimento, tá bom? Nosso encontro de hoje. Pessoal, então agora, né, depois aí do check-in, nós vamos falar do calendário da nossa jornada, tá? Ele inicia agora nessa semana, de 2 a 6 de março, e nós encerramos essa primeira jornada, jornada 1, nos dias 8 de maio, né? No nosso caso, seria ali na semana de 4 a 8 de maio. Então, só para a gente entender melhor esse cronograma, a semaninha ali que está identificada na cor laranja é a semana de acolhimento. Depois da segunda à nona semana, serão as semanas dos roteiros. Na 10ª semana daí, que é a semana de compartilhamento. Pessoal, algo que nós precisamos ficar atentos aqui são os dias das entregas de atividades, tá? Que será no dia 24 de abril e o outro dia 30 de abril. Dia 24 de abril, nós teremos que entregar o nosso caderno de implementação. E no dia 30, nós realizaremos o último RAF, tá? Que é o Registro Avaliativo Formativo, que é um novo instrumento agora avaliativo, tá? Então, quais serão os conteúdos que nós trabalharemos nestas semanas, né? Quais serão aí as propostas, né? A didática que a gente vai abordar em cada semana de encontro. Então, semana de 2 a 6 do 3, acolhimento. 9 a 13 do 3, nós vamos abordar a questão da educação em direitos humanos. De 23 a 27 de março do 3, e também de 30 do 3 a 1º de abril, clima escolar e suas dimensões. De 6 do 4 a 17 do 4, portanto, 2 semanas, relações entre educação em direitos humanos e clima escolar. De 22 do 4 a 30 do 4, desafios da convivência na escola. E de 4 do 5 a 8 do 5, a última semana, né? Compartilhamento e feedback. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação ao calendário e ao cronograma? Tudo certinho? Então, vamos seguir. Bom, pessoal, então aqui eu já tinha abordado isso com vocês, né? No nosso manual do cursista. Então, vou ler que faz parte da educação, tá? Do universo educacional. Pode falar, né? Fica à vontade. Na terça-feira, 21, nós não teremos encontro? 21 de abril? Vamos voltar lá. 21 de abril. É porque é feriado, né? Então, não. Tá, Então tem que cuidar, porque daí é uma falta a menos. Se é uma reunião a menos. Isso. Mas vocês já foram organizados, no caso, a gente já organizou o encontro de vocês levando em consideração esse feriado, tá? Então, vocês, no caso, ó, por isso que são 2 semanas, vocês viram ali que tem temáticas que são 2 semanas? Justamente por conta do feriado. Quer ver, ó? Ó, vamos lá. Deixa eu voltar para cá para você ver. Ó, que vai pegar aqui, ó. De 22 do 4 a 24 do 4 é os desafios da convivência na escola. Daí vocês terão esse conteúdo no dia 27, no dia 27, no dia 28 do 4, entende? Então, por isso que a gente tem nesse cronograma aqui já essas turmas que vão ser, digamos assim, não prejudicadas, porque já foi levado em consideração. São turmas que o feriado pega o dia da aula, tá? Justamente para que vocês não sejam prejudicados. Mas bem importante essa tua pergunta, viu, Nelly? Bem importante, bem relevante mesmo. Então, fiquem tranquilos, tá, pessoal? Que aconteceu também comigo na formação do ano passado em História,
que teve uma reunião que seguiu, que foi num grupo e a nossa depois foi na outra semana, e aí o cursista explicou, pessoal, minha turma de tal está no encontro tal, vocês estão tendo agora esse conteúdo, tá? Então fiquem tranquilos. Isso tudo é levado em consideração. Bom, então, gente, só para reiterar mesmo, tá? Para receber o certificado de conclusão, é necessário participar dos encontros síncronos, com a câmera aberta e concluir todas as atividades no Google Sala de Aula, alcançando uma média mínima de 70 pontos. Essa certificação totaliza 40 horas, tá? Que será distribuída da seguinte forma: os encontros semanais, de 1 hora e 40 minutos via Google Meet, e também as atividades assíncronas, os estudos, né, os planejamento e a implementação das atividades. Aqui, pessoal, nós temos as atividades avaliativas, tá? O RAF, que é uma atividade nova, registro de acompanhamento formativo, né? Ele será realizado, gente, a partir da semana que vem, em cada reunião. Lembra que tinha um diário, depois passou para portfólio, que era um espaço onde você fazia um registro diário ali dos encontros, a cada encontro? O último que nós tivemos foi o portfólio, que eu lembro que a gente colocava o link da atividade do Mãos, né, na prática, na prática, mãos à obra, enfim, mão na massa, e também o print depois da foto da turma, né? O print da tela, da aula, da reunião. O RAF, pessoal, ele vai mudar. O RAF, ele será 5 questões que vocês deverão responder num prazo de 10 a 20 minutos durante o encontro, tá? Eu sugiro que vocês façam isso no encontro. Na orientação, nos pediram, né? Nos orientaram 10 minutos. Eu vejo assim que a gente pode deixar uns 20 por conta de delay, de internet, por conta, às vezes, que uma internet falha, né? E às vezes o cursista tá indo para casa, tá no celular, justamente para que vocês não sejam prejudicados. Karina, caiu minha luz aqui. Não consegui fazer no encontro. Não vai fechar o formulário. É um formulário desses que vocês estão super acostumados a fazer. É um Google Forms, só que são 5 questões elaboradas de acordo com o que a gente discutiu e conversou naquele encontro, tá? O que ocorre, pessoal? Importantíssimo. Vocês têm que estar logado com a Robescola. Por quê? Porque esse RAF, este formulário, ele estará integrado a uma plataforma chamada Looker. Esta plataforma irá devolver para vocês os acertos, tá? E para mim também. Eu poderia acompanhar ali, né, a cada passo, cada resposta de RAF, como que vocês saíram, tá? Como que está sendo ali, né, o desempenho de vocês. Pessoal, só existe uma única vez para responder. Respondeu, não tem como voltar atrás, não tem como responder de novo. Por isso que nós vamos fazer, eu vejo aqui, já senti que a turma é uma turma bem concentrada, né, bem tranquila. Nós vamos fazer com calma. Se acontecer algum problema de internet, você vai poder fazer depois do encontro, em outro momento, mas lembrando que você vai poder entregar uma única vez, tá? E ele comporá 50 pontos da sua. Teve um cursista que me perguntou ontem, Karina, e quando a gente faltar? Eu já anotei aqui, eu tenho repasse, vou perguntar para os tutores. E aí, pessoal, vou criando um grupo de WhatsApp ou até no mural, eu já respondo para vocês. Mas o que que eu penso? Como as gravações, como os encontros são gravados e o RAF ele fica aberto, tá? Ele fica aberto, ele não fecha, mas vocês só podem fazer uma única vez. Acredito eu que vocês assistam daí a gravação e respondam o RAF, tá? Ele fará parte da avaliação de vocês. Então, a cada encontro aí, são 7 encontros,
vocês farão aí 7 RAFs. Próxima avaliação. Avaliação, atividade avaliativa de número 2, valor 50 pontos. O último RAF é dia 30. O RAF vai ser entregue, vai fechar dia 30/4. A implementação, o caderno de implementação, ele vai ser entregue dia 24. Se vocês observarem, é bem aqueles diazinhos ali, né? Então, olhando aqui, aqui é o caderno de implementação e aqui é o RAF que fecha, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, tá vendo? Por isso que tem 2 semanas lá. 4, 5, 6, 7, tá? Vocês farão 7 RAFs, tá? E aí, pessoal, depois, mas antes, na verdade, vocês entregarão o caderno de implementação, que mudou também. Então, agora eu vou compartilhar com vocês o nosso Google Sala de Aula, tá? Para a gente dar uma olhada e conhecer um pouquinho sobre esse caderno avaliativo. Então, atividade avaliativa número 1, o registro de acompanhamento. Isso aqui, depois, se vocês quiserem dar uma olhada, ó, aqui ele explica, inclusive, tem as datas, tá? Das semanas que vocês farão o RAF. Então, aqui explica, ó, ao final do processo avaliativo, será aplicada a média aritmética, conforme o exemplo a seguir. RAF 1, 2, 3, 4, 5, 6, soma tudo e divide por 6, tá? Valor máximo 50 pontos. E aqui o cronograma de avaliação dos RAFs. Então, primeiro RAF, semana de 9/3, de 9 a 13/3, depois 16 a 20/3, 23 a 27/3, de 6 a 10/4, de 13 a 17/4, de 27 a 30/4, tá? Bom, e aqui é importante, tá, gente? Ó, ao final da reunião, na última reunião do dia 30, eu vou pedir para que vocês entrem nessa aba atividade, vá lá no nome de vocês e marquem como concluída esta atividade, a atividade avaliativa 1, tá? Então, só quando você responder o seu último RAF, tá? Daí a gente vai entrar aqui e vai responder, vai marcar como concluída. E agora, gente, algo que a gente precisa conhecer é o nosso caderno de implementação, tá? Que ele mudou também. Na verdade, eu percebo que o caderno de implementação, ele foi uma junção daquele relatório de implementação com o portfólio, tá? Então, o caderno de implementação, ele tem a seção de apresentação, tá? Aqui uma orientação sobre a navegação dos cadernos pelas guias do caderno e preenchimento do mesmo, a data de entrega, tá? O porquê do caderno de implementação. Aí aqui tem uma seção de orientações. Tem a questão das rubricas, né, que estão aqui disponibilizadas para vocês, para que vocês possam acompanhar aí o que será avaliado. Aí aqui, gente, é mais ou menos o que a gente fazia no portfólio. Nesse registro na prática, vocês vão colocar todos os links das atividades práticas que vocês realizarão na reunião 2, na reunião 3, na reunião 4, 5, 6 e 7. E aqui, por fim, é o relato de implementação, tá? Então, ele tem, pelo que eu me lembro, pessoal, deu uma reduzida, deu uma enxugada nesse relato de implementação. Então, nós temos aqui os objetivos, a descrição das ações, resultados alcançados, reflexão final, feedback da informação, da observação, evidências e depoimentos. E ao final aqui, eles colocaram uma aba, uma guia, que é para você organizar a sua apresentação, tá? Lembrando que a nossa turma é uma turma grande, então é muito bom utilizarmos isso aqui, eu acho que fica bem sucinto, a gente não se perde na apresentação, né? Fica algo assim, começo, meio e fim, tá? Pessoal, alguma dúvida em relação ao RAF, em relação ao caderno de implementação?
Eu acho que se Pode surgirem falar. dúvidas durante o processo, podem acontecer, né? Porque como mudou, a gente estava habituado com uma forma, agora é outra. Sempre vai aparecer alguma dúvida, a gente vai tirando durante os dias, os encontros, né, Karina? Perfeito, Gislaine. Tati? Karina, no caso do pessoal, né, que está nos NREs e na sede, lá diz que a gente vai fazer uma formação ou com os nossos pares, né, no local de Uhum. trabalho, ou com professores, né, com equipe das escolas, sendo de 50 a 100 minutos, acho que é, né, se não me engano. Isso. Aí precisa ser colocado evidências, né, desse trabalho, dessa formação. Esse tempo, né, por exemplo, como que a gente vai colocar essa evidência, né, de no mínimo 50 minutos de formação, de oficina, Ó, né, com eles, como que isso uhum. vai ser colocado na implementação? É, Comprovado no caso, né? Tati, essa. Tem problema de chamar de Tati? Pode sim, Não? fique à vontade. Posso? É, é uma dúvida também que surgiu, né? Até ali, no caso, quer ver? Até na hora a cursista que me perguntou na turma de ontem, ela colocou aqui no relato de implementação, se eu não me engano, tem um link aqui, ó, nas evidências. Ó, insira as imagens ou links, né? Até a gente entendeu mais ou menos assim, tentou interpretar. Será que o cursista tem que gravar? Então, assim, é uma dúvida também da galera da turma de segunda-feira. Estou entrando em contato com eles. O que eu estou esperando, pessoal? Eu tenho aulas amanhã e quinta. Então, no máximo, gente, até quinta-feira eu já respondo para vocês, tá? Ou via grupo de WhatsApp, mas eu vou colocar no mural. É Tá? Então, porque essa dúvida também já foi levantada. Como que você na vai questão da comprovar? gravação, porque na questão da gravação, mesmo quem está no núcleo na sede, não é todo mundo que tem essa ferramenta disponível no Google Meet, né? Sim, Geralmente são mais quem trabalha ali com os formadores e agora os tutores que têm, né? Mas no caso tem outros técnicos que não têm essa ferramenta disponível no seu @escola ali no Google Meet para poder fazer a gravação, né? Por isso que eu fiquei na dúvida, né? Nem todo mundo de repente vai conseguir fazer a gravação e colocar o link da gravação, digamos assim, né? então, bem, observação muito boa, porque essa observação nós não fizemos ontem. Nem todo mundo vai ter o acesso ao Meet. Ok. Eu sei que a Deise está na frente, mas até em relação a esse link, Tatiane, que também me interessa, eu estou no núcleo, eu entendi que talvez fosse o link do material que a gente fosse utilizar para esse momento. Aí você colocou uma dúvida também. Na minha cabeça estava certo que seria Tá. isso, mas enfim, acho que é importante. Perfeito, Marcos. Estou anotando aqui, tá? Daisy, A minha dúvida é ao tipo da implementação. O tema ali é direitos, né, direitos humanos. Mas a forma como nós vamos fazer essa implementação, o que, que pode ser, né? ótimo, Daisy. Daisy, não tem ainda, tá? O que vai ser? O que vocês vão fazer em relação à temática que é clima escolar, educação em direitos humanos? Nós passaremos para vocês, podem ficar tranquilos a partir do próximo encontro, tá? Nélio, Nos formadores anteriores, nos dois últimos, foi pedido que alguém da equipe pedagógica ou diretiva assistisse e assinasse um documento, certo? Isso vai permanecer. Eu trabalho pela manhã num colégio integral. Pode ser o coordenador de geografia, caso alguém da diretiva ou da pedagógica não possa assistir? pode. Olha só, aqui no feedback da informação, inclusive tem até o documento aqui, tá? Então, você pode sim, tá? Pode ser um colega professor, ou equipe pedagógica, ou equipe diretiva, certo, Nélio? Então, você pode convidar o seu colega coordenador para fazer a observação e o feedback.
Então, gente, ó, foi bem interessante, porque mesmo com a dúvida de ontem, nós não foi levantada a questão que nem todo mundo tem acesso a esse link, tá? O Marcos colocou a questão do link das atividades. Sim, Marcos, a gente pode colocar o link da atividade. Mas como tinha ali, não sei se você viu no manual do cursista, uma das sugestões é gravar você pode gravar uma formação, uma implementação formativa, né, com os professores na escola ou com o próprio pessoal que você trabalha lá no NRE. Então, até a cursista pensou, eu posso colocar o link da gravação, entende? Como uma forma de evidenciar a aplicação da implementação e que cumpriu os 50 minutos, né? Mas como a Tatiana levantou, nem todo mundo tem acesso ao Meet, porque a gente sabe, se você não tem acesso, você não consegue gravar. Então, é uma dúvida que eu vou perguntar para a tutora e vou responder, porque em todas as turmas, né? Como eu tenho turmas assim, que a maioria também é a turma de clima escolar, então eu sempre tenho pessoas no núcleo, na direção, né? Uma turma bem diversa, então é uma dúvida que vai surgir amanhã e vai surgir na quinta, tá? Então, quinta-feira, pessoal. Eu já respondo vocês, tá bom? No máximo, até quinta-feira. Karina, só uma coisinha. Pode Ali falar. não é acesso ao link da Meet. Então, quem tem @escola, todo mundo tem o Meet e pode fazer uma formação online, mas não tem o ícone da gravação disponível, tá? Isso mesmo. Então, Ele não o tem link como gravar. não tem como gravar, nem todo mundo tem essa opção de gravar a formação. E você falou uma coisa que me lembrou da minha experiência, porque assim, na pandemia, a gente podia gravar. Depois, acabou a pandemia, um dado momento, até o Jamboard, tinha o Jamboard no Workspace do Google, né? Ele saiu. E eu lá em sala também não gravava mais, eu não podia mais gravar. Embora eu entrasse no Meet das minhas turmas, né, que eu tenho o Classroom das turmas que eu tenho aula em sala, eu também não gravava. Só após eu virar formadora pessoal, que aí eu tive acesso à opção de poder gravar. Então, isso que você fala realmente é bem pertinente mesmo. Mais alguma coisa, gente? Que daí eu volto para os slides. Então, eu vou voltar para os slides, tá bom? Então, aqui são as nossas atividades avaliativas, tá? Nós temos duas. O Rafa estarei aqui com vocês. Outra coisa, pessoal, que eu lembrei. Eu não posso, de forma alguma, dar qualquer sugestão, opinião, quando vocês estiverem respondendo o Rafa. E, gente, eu não estou aqui para prejudicar vocês sabem disso. A reunião é gravada, então, assim, nós vamos seguir totalmente as regras. Até porque, gente, eu gosto de seguir regras, sabe? Eu sou aquela pessoa que eu adoro uma regra, porque eu acho que aquele ditado antigo, o combinado não sai caro, eu falo isso com os meus alunos. Tanto que na minha aula eu já começo assim, pessoal, um combinado, tá? A professora aqui, vocês têm o direito de aprender, a professora não gosta de falta de respeito, você pode opinar. Então, eu faço sempre uns combinados com eles. Então, pessoal, eu não vou poder, às vezes, até questão de interpretação, essas coisas. E então, justamente para que vocês não sejam prejudicados, tá? Durante a realização ali do RAF de vocês. E a questão do caderno para implementação, nós temos algumas dúvidas e a gente vai sanando aí, tá? Eu trago as informações para vocês, algumas esta semana, e em relação ao que tipo de implementação no próximo encontro. Bom, então esse aqui é o nosso universo, né? O que a gente, os espaços que a gente tem para aprender, para compartilhar, para trocar ideias, para trocar aprendizagens. O mural, onde fica o link das nossas reuniões, das nossas gravações, os roteiros de cada encontro, assim como os slides também sempre estarão lá, os avisos gerais. Aí nas atividades, materiais de estudo, que eu coloquei já algumas coisas para vocês. As atividades avaliativas e os fóruns e o fórum para tirar as dúvidas, tá? Não esqueçam de realizar, de usar o fórum, tá, pessoal?
Bom, cada jornada, tá, da formação agora, ela vai passa a ser organizada a partir de um tema gerador, sempre conectado à prática docente. É bem legal, porque essa turma aqui me deu uns retornos bem interessantes no início da nossa reunião. Então, olha só, gente, quem que adivinha qual que é o nosso tema gerador, ó? Cultura digital, que ele tem dois subtemas, né? O tema central, cultura digital, aí cidadania digital e inteligência artificial. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Que isso tem a ver com aquela palavra que vocês se identificaram, se deram, escolheram para se representar em relação à questão do digital? E com o que vocês falaram aí durante o encontro, principalmente na hora do acolhimento? O que isso tem a ver? Que relação a gente pode fazer com esse tema gerador, com o acolhimento de vocês, com o que vocês falaram, o que vocês colocaram sobre vocês? Eu agora fiquei mais preocupada em fazer a conexão com acolhimento e direitos humanos. Quando você vê ali cidadania digital, cultura digital, agora fiquei mais preocupada em fazer a ligação com o tema escolhido, né? Agora deu assim, falei, agora vamos ter que pensar um pouquinho e fazer essa conexão, né, da cultura digital com a questão do acolhimento, né, do clima escolar, Perfeito? né, com o clima escolar e os direitos humanos. Aham. Ó, Pensar vamos nisso. então, vamos fazer assim, ó. Vamos focar só numa parte. Então, vamos pensar só no acolhimento. Qual a relação desse tema gerador, cultura digital, cidadania digital, inteligência artificial, com o acolhimento, com aquela palavra que te definiu como com a palavra que definiu o seu eu digital, e também com a sua colocação, com as suas colocações. Marcos, pode falar. Aí os colegas vão ajudando. Tatiane falou, acho que acendeu aqui uma ideia. Eu penso que quando a gente pensa no acolhimento e a questão da cidadania digital, talvez a gente deva olhar para os nossos alunos que tenham dificuldade com, com o computador em si, né? E pensar em formas, né? Porque eu não estou na sala de aula, mas pensando nos professores que estão, né? Pensando lá no aluno em si, mas a gente pode trazer para nós aqui também, como trabalhar isso dentro de uma sala de aula com 30 alunos, e aí como fazer com que todos não tenham acesso, mas com que todos consigam aprender e consigam desenvolver, né? Ter esse olhar de acolhimento, mas também de preocupação, isso passa por uma aula bem planejada. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar, mas eu entendi ali do que a Tatiane falou e me acendeu isso. Então, assim como nós, enquanto professores, quando a gente está numa formação, e alguns colegas têm a dificuldade de sentar do ladinho, né, de tentar ajudar, até porque, como a prof disse, nós tivemos que aprender durante a pandemia algo que a gente talvez demoraria anos, a gente teve que aprender em meses, né, semanas, vamos dizer assim, a gente teve que se adaptar muito rápido, então talvez seja um acolhimento nesse sentido. Muito bem. Joana, Eu penso também a relação também com a segurança, né? Com a segurança, quando a gente usa a internet ali, você tem que ter uma certa segurança, né? Em relação, né, no caso dos adolescentes ali, dos nossos alunos, a relação com o cyberbullying, né? Que acontece muito dentro da internet. Então, esses joguinhos que eles usam, que eles gostam, né? O que está por trás disso tudo, né? Com quem que ele está falando? Então, a segurança digital também, eu acho que a gente tem que estar, quando a gente trabalha com a internet, tem que estar tomando esse cuidado, né, em relação aos nossos adolescentes. muito bem. Mais alguém, pessoal? Gente, olha, o que o Marcos falou entra em cidadania digital, né? E entra na questão dos direitos humanos, Marcos, porque veja bem, se você está preocupado em passar, em utilizar, em planejar uma aula
onde seu aluno de fato aprenda e você está preocupado com aqueles 30, você está levando em consideração o direito dele aprender, entende? O direito dele de ser enxergado na sala de aula. Há 20 anos atrás, e eu tenho certeza que vocês tiveram professores que não enxergaram vocês na sala de aula, assim como eu também não tive. Mas graças a Deus eu tive professores que me fizeram a diferença, foram esses que me marcaram. Perfeito, Tatiane, a questão do acesso. Então, quando você pensa em organizar uma aula, utilizar uma ferramenta para que realmente seu aluno aprenda, você está abordando a questão dos direitos humanos também da cidadania digital e ensinando a técnica, né? Aí tem a questão da inteligência artificial. A Joana falou uma coisa muito importante, pessoal. Eu vejo, o ano passado, lá na escola, uma moça, uma menina, namorou um rapaz, e aí ele passou as fotos dela lá, ainda namorando com ela. Isso é muito comum, né, acontecer. Então, essa questão da segurança na internet entra na cidadania digital também. Isso é muito importante. E a Joana Dark traz um elemento muito grande, gente, aliás, muito sério, porque assim, não é nossa obrigação, né? O pai é que tem que cuidar do filho na internet, mas a questão de ser professor, pessoal, não existe onde termina a minha obrigação e onde começa. Eu sou pai na sala, eu sou mãe, eu sou enfermeira, eu sou psicóloga. Eu tenho certeza que os colegas que estão em sala são assim também, sabe? A gente não existe, sabe? Eu não vou falar isso, sabe? Não existe. Acho que a profissão de professor é a única que a gente não consegue definir o nosso limite, porque a gente olha para um ser humano em desenvolvimento. E você acha que a gente não vai orientar, né? Um professor não pode deixar de dizer, pessoal, cuidem da internet. Eu falo para as meninas, não confiem. Vocês estão com os hormônios à flor da pele, vocês gostam de namorar, cuida de você, não fica se expondo, sabe? Então, essas questões são muito importantes. E fora isso, pessoal, as palavras que vocês disseram, até as colocações do Marcos e da Tatiane no início da fala, dizendo da questão da tecnologia, que não tem como a gente fugir disso, a gente tem que ter um olhar diferente. E também acho que foi da Xlaine que falou: Nossa, Karina, eu tenho uma dificuldade, né? Que é algo real, que não é mentira, todos nós passamos por isso. É o que a gente é, pessoal. Então, assim, é a vida da gente, é o concreto. Como é que nós não vamos trabalhar cultura digital, cidadania digital, inteligência artificial fazendo uma formação online? Entendem? A nossa formação, ela já é digital. Então, veja bem, em todos os cursos do GE, em todos os temas, eu faço IFA, né? Amanhã eu tenho um curso, encontro. O meu tema gerador também é cultura digital, cidadania digital, inteligência artificial. Então, o tema gerador que estará ao longo da nossa jornada, conectando discussões, atividades, fortalecendo práticas contextualizadas, é o nosso tema cultura digital. Na nossa formação, na formação da galera de história, de arte, geografia, formação docente, diretor formador, enfim. Bom, diretor formador não sei, mas acredito, né? Eu acho que é outro viés, é mais viés de gestão. Por quê, gente? Porque esse é o nosso contexto agora. Nós estamos, inclusive, nos reunidos aqui através do quê? Né? Então, não tem como fechar os olhos. E nós, enquanto sociedade, enquanto escola, a gente precisa desenvolver cada vez mais uma consciência humana, para a gente ter consciência da tecnologia, ter consciência da inteligência artificial, ter consciência e poder usufruir a nossa cidadania digital, né? E a gente pode fazer isso através da cultura digital. E principalmente no nosso tema, que é crime escolar, educação em direitos humanos, né? Porque se as pessoas são às vezes colocadas em situações vexatórias, que até leva o caso de suicídio na internet, né? Isso é um direito humano dela poder se defender, poder ser preservada. É porque a internet parece uma terra sem lei, né, gente? Porque é fácil você escrever, você tá ali no celular, você tá no computador, né?
Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Então, pessoal, quando serão nossos encontros? Todas as terças-feiras, às 18h40, tá? Até às 8h20. Esse é o link do nosso Google, perdão. Esse é o link da nossa Meet, né? Sempre está disponível lá no nosso mural, mas está aqui nos slides também, tá? Aqui é o meu telefone, meu e-mail. Vou criar o grupo de WhatsApp, vou deixar um link lá no mural. Fiquem à vontade, quem quiser entrar, entra, quem não quiser, não vai ser excluído, tá? A gente tem aí outros canais também para a gente conversar, para a gente trocar as informações. Pode falar, né? Você disse que nós teremos um tempo para fazer o RAF, né? Isso. E que ele será um Google Forms, e que não é para perguntar nada para você. Mas aí você também nos disse que pode existir um grupo de WhatsApp da equipe, onde nós podemos conversar pelo celular, trocando informações sobre as respostas do RAF. Meu Deus, aí você fala isso bem na gravação, criatura de Deus. Eu não escondo nada, eu odeio assédio. E acho que aquilo que você disse, nós somos tudo isso que você falou, como professores, médicos, enfermeiros, psicólogos, mas não somos em nenhum momento remunerados, portanto, nem como professores, quanto mais pelo extra. Nélio, entendo você, estou em sala de aula, acolho o que você fala. E olha só, Nélio, deixa eu aproveitar também. Ontem a gente conversando na primeira turma, e o que eu propus, né? Quando, por exemplo, se alguns professores viram alguma situação assim das plataformas, digamos, que é uma das coisas às vezes que a gente vê que muita plataforma, do jeito que é feito, não promove uma aprendizagem efetiva. Falei, pessoal, que tal? Porque assim, meus queridos, eu sou uma formadora, como eu posso dizer? Eu tô aqui para acolher todo mundo. E eu penso que nós somos seres humanos e seres humanos que pensam. E eu penso que a gente precisa expor as nossas ideias e as nossas opiniões, e tá tudo bem. E eu penso que há opiniões contrárias, e isso faz parte da democracia e da diversidade. Porque eu preciso lidar com o meu aluno em sala de aula dessa forma. Então, mas eu preciso exercer, isso é direitos humanos, isso é cidadania. Então, Nelly, fiquem à vontade, gente, para vocês colocarem. E eu acho, sabe, pessoal, tem os formulários ali de avaliação. O que a gente vê que não está dando certo, que precisa mudar, ninguém melhor que o professor que está lá no final, que está no chão da sala de aula. E eu falo assim para os meus alunos: pessoal, a gente pode criticar e sugerir tudo que a gente quiser, só sabendo a forma de se expressar. E, Nélio, nós, como professor, a gente sabe se expressar. Então, usem os canais, de repente, até a implementação. Tem um colega, que eu não sei se é pedagogo, que ele está enfrentando muita dificuldade nas plataformas. E ele falou, Karina, estou vendo que está tendo leitura. Aliás, a redação. Falei, por que então você não cria uma implementação, já que é do Carinho em Direitos Humanos, justamente para você colocar essa sua visão do que você pensa em relação às plataformas, que você, na sua visão como pedagoga, que você está pensando nos seus alunos na aprendizagem, colocar, entende? Não sei se eu estou sendo clara. A gente pode usar as nossas implementações, a gente pode usar os canais para a gente sempre estar para expor o que a gente pensa, né? Tá? E aqui vocês se sintam muito à vontade para colocar os pontos de vistas e todo mundo será super bem, sempre super bem acolhido, tá? Porque assim, galera, a gente não existe nada na face da Terra que está tudo a 100%. Porque se você tem um professor, um técnico, qualquer um aluno, que chega e fala assim, pô, não achei legal, não sei o quê, ou que pense, que fale aquilo, a pessoa está pensando, as coisas estão acontecendo, e esse tipo
de fala, de conversa, de atitude tem que ocorrer. Nós somos seres humanos, não é mesmo? Então, vocês podem utilizar, gente, eu ainda não sei o que será a implementação, mas às vezes para a gente, olha, vamos olhar de forma diferente? Que tal a gente olhar por esse viés aqui, a questão das plataformas, digamos, ou uma plataforma, uma outra situação? Não sei se eu me fiz entender, pessoal, tá? Quem sabe depois, conforme vêm os outros encontros, outros exemplos, eu passo para vocês, tá bom? Mais alguém, pessoal? Então, ó, meus queridos alunos, vocês não vai valer nota, aliás, vai valer, tá? Já que nós temos 10 minutos ainda, eu vou colocar para vocês um quiz de perfil, tá? Um quiz para vocês fazerem sobre a cidadania digital, tá bom? Para a gente usar esses minutinhos para a gente fazer, tá? Vamos lá. Eu vou copiar aqui para nós fazermos. Então, ó, aqui, pessoal, é o seguinte. Ui, que susto. Achei que eu tinha encerrado a chamada, pessoal. A gente faz umas barbeiragens também da internet. Aqui. Ó, quem fique à vontade para fazer, tá? Então, esses 9 minutos, se vocês quiserem fazer esse quiz, se vocês quiserem conversar, tirar dúvidas, dar uma sugestão, fazer um desabafo, gente, só não tenho dinheiro. O resto, a gente pode conversar, trocar ideias, né? Karina, o que que você acha de implementação? Alguma ideia, tá? Ficamos aí à vontade, tá bom? Vocês são bem quietinhos, pessoal, né? Queria uma turma de alunos assim. Implementação pode ser feita um teatro? Acredito que sim. Você está em sala? Pode. Claro que pode, ainda mais que educação em direitos humanos. Eu sei, Andréia. Pode ir colocando aqui qualquer dúvida, tá? Assim, o que vocês terão que fazer ainda não tem definido, tá? Mas assim, ó, o que que nós vamos trabalhar no próximo encontro? Que a gente viu ali. A gente vai trabalhar a história dos direitos humanos, que começa lá na Revolução Francesa, né? Com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E as conquistas que nós fomos tendo ao longo aí dos séculos, as questões que nós precisamos levar em consideração por conta da sociedade em que a gente vive, né? A gente precisa construir nos nossos alunos essa questão do que é o direito humano, né? Direitos humanos. O outro tem direito de ir e vir, o outro tem direito de ser, o outro tem direito à vida, uma vida com dignidade. Depois nós vamos trabalhar uma outra coisa que é bem diferente, educação em direitos humanos. Então, ó, educação em direitos humanos. Como que, de repente, Andréia, é uma sugestão, eu posso desenvolver uma implementação que promova uma educação, que promova uma aprendizagem para os meus estudantes. Desculpa se você não está em sala, tá? Não lembro de cabeça de todo mundo. Que promova os direitos humanos. Você tem ensino médio, você pode, de repente, um debate, uma petição. Pode falar, André. Na verdade, depois eu vou conversar com você em particular. Mas, assim, é que eu fiquei perdida. Quando eu fiz a inscrição, é porque eu li em algum lugar lá que não teria implementação para quem estará de licença médica. E eu vou entrar em licença médica. Por isso eu fiz inscrição, minha área é ciências. E aí eu fiz clima porque falaram, não, quem está fora de sala, o pessoal do núcleo, o pessoal de sede, enfim, vai fazer clima escolar porque está fora de sala. E aí, de repente, você começa a falar da implementação, eu buguei, digamos assim, porque eu falei, mas como que eu vou implementar se eu estarei de licença? Porque no ano passado tinha pessoas de licença
fazendo o formadores. Porque, assim, eu estarei de licença médica, mas eu poderei participar. Só que eu não consigo implementar na escola, em sala de aula, um diretor não vai conseguir assistir. Essa que ficou uma lacuna para mim, que eu ainda não consegui entender. Andréia, olha só, é a primeira vez que eu estou no Formadores em Ação e eu não sei te passar essa informação, mas como eu já fez como cursista, me disse que pode, né, que quem está de licença médica pode participar e não precisa fazer implementação, acredito que não mudou, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou perguntar para a tutora e te passo essa informação. Mas realmente, né, olhando assim a lógica, realmente não tem como você implementar. E se isso já ocorria, acredito que continue, tá? Se houver alguma mudança, se houver, eu vou te informar, tá? Mas amanhã eu já pergunto para ela, tá anotado aqui, e aí eu te dou o retorno, tá bom? Te dou um retorno lá. Se eu não tiver criado ainda o grupo do WhatsApp, manda no seu e-mail com um recadinho ali. Eu enviei um e-mail para você com o meu telefone. Ah, tá. Foi você que enviou que não poderia participar da primeira Não, reunião? não Ah, foi tá. eu não. Ah, perfeito. Tá, Então obrigada. tá certo. Imagina. Então, gente, ó, nós temos aí mais 4 minutinhos restantes, tá? Tem mais alguém que gostaria de falar alguma coisa? Aqui tem o Saiba Mais, tá? Tem o autodiagnóstico de saberes digitais docentes. Ó, Marcos, isso aqui é legal. Eu vou fazer, gente, porque e o pessoal que está em sala, tá? É, o que que eu, Karina, como que eu estou, eu, Karina, né? Para eu poder trabalhar com o meu estudante nessa realidade agora que a gente se encontra, né? Dos celulares, das questões digitais. Aí tem cidadania digital, o que é e como a escola pode ajudar, que já pode trazer algumas ideias para vocês de implementação. Deixa eu só pegar aqui o link, ver se. E geralmente essas leituras são bem tranquilas, pessoal, bem intuitivas. Deixa eu pegar aqui o link. Ah, é um vídeo, gente. Um vídeo de 5 minutinhos, tá? E ela já começa assim: não adianta fechar os olhos e não entender que aquilo tudo que nós já falamos aqui, os colegas trouxeram no início, a questão da tecnologia, né? Não tem como a gente não tê-la em sala de aula, fingir que ela não existe, tá? Então, tem um material bem legal, pessoal. Material simples, nada muito assim denso, para vocês poderem ir já pensando aí no que vocês irão fazer. E aí, né? Aqui falta 2 minutinhos, vou ler o nosso último slide. Estamos muito felizes em iniciar essa jornada com vocês. O que nós temos agora de formação, né, para nossa carreira, que é proposta pela nossa mantenedora. Ninguém sabe tudo, todos sabem alguma coisa, todo conhecimento reside na humanidade, Pierre Levy. E que a gente possa, né, gente, durante esse encontro, realmente contribuir para melhorar o dia a dia do outro colega. Porque a gente sabe que o nosso dia a dia é um dia a dia de muito trabalho, nós estamos com muitos desafios, nós estamos particularmente vivendo assim um período bem diferente, tanto em todos os termos da nossa carreira, né? Em todos os aspectos, a questão da mudança do perfil dos nossos estudantes, a questão também, outras questões externas, mas que refletem na nossa carreira, a questão da sociedade atual. E que eu, de coração, pessoal, é que a gente está se reunindo aqui toda terça-noite, 18h40, depois de um dia de trabalho. Eu também estou em sala de aula ainda, tá? Eu agradeci muito a Deus por ter sobrado, porque como o pessoal pôde pegar mais turmas, né? Aumentou o número de turmas,
e também reduzir o número de aulas na escola, eu agradeci muito a Deus por eu ter conseguido pegar o grupo de formadores, gente, porque daí eu posso também conseguir ficar só em uma escola, né? Então, estou aqui trabalhando com vocês, e espero de coração mesmo que eu contribua para que a gente tenha aí que realmente faça diferença nas nossas vidas, sabe? Na nossa profissão. Pessoal, 8h20, uma boa semana, um bom resto de noite, tá? Um abraço e a gente se vê terça que vem. Boa noite, galera. Obrigada, boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.